São muitas as oportunidades que nós temos para falar do Evangelho, da graça e do Senhor Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor. As oportunidades que Deus nos dá para compartilharmos de Jesus estão a cada momento surgindo à nossa frente. E é sobre esse tema que nós vamos abordar na aula de hoje da nossa matéria Evangelismo Criativo. Ou seja, vamos estar falando a respeito das oportunidades ao nosso redor, as oportunidades que Deus nos tem dado para compartilharmos o Evangelho. Em João, capítulo 4, versículo 35, Jesus Cristo faz a seguinte afirmação aos seus discípulos: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus Cristo estava com seus discípulos em um contexto rural. Possivelmente estava na época da ceifa do trigo. E Jesus ele diz: olha, vocês estão falando que ainda estão faltando 4 meses para chegar o momento da colheita. E eu creio que realmente era esta situação, ou seja, a lavoura naquele momento talvez não estivesse pronta para ser literalmente colhida. Mas Jesus, quando comunica as verdades do reino de Deus aos seus discípulos, ele o faz de forma criativa. E partindo de uma imagem bem conhecida, o Senhor Jesus Cristo traz um ensinamento mais profundo. Ele começa a falar sobre algo que os discípulos estavam vendo, que era os campos e a situação da agricultura. E Jesus diz: olha, vocês estão falando que ainda precisaremos esperar 4 meses para a época da colheita. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois branquejam para a ceifa. Jesus Cristo, ao falar que os campos estavam brancos para a ceifa, ele não estava se referindo à agricultura, ao trigo, literalmente falando, mas ele estava chamando os seus discípulos para olhar uma colheita muito maior e muito mais importante aos olhos de Deus, que é a colheita através da pregação do Evangelho. E é muito interessante percebermos que essa frase de Jesus está exatamente no meio daquela história tão conhecida do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Diz o texto que Jesus ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. E ao contrário de dar uma grande volta para não passar em Samaria, que era o costume dos judeus, pois por várias razões consideravam o povo samaritano um povo impuro, então eles preferiam dar uma volta grande. Diz o texto que Jesus, ele afirmou ser necessário, para ele era necessário passar por Samaria. E ele chega então numa região próximo a uma cidade e se assenta próximo ao poço onde as mulheres pela manhã buscavam água. Mas só que quando Jesus chegou lá não era de manhã, era o horário que o sol já estava muito quente. E ele sentou-se enquanto os discípulos foram até a cidade comprar algum alimento. E nesse meio tempo vem uma mulher solitária, sofrida, marginalizada, que era a mulher samaritana, uma mulher que já tinha tido vários maridos e agora estava vivendo com um homem que não era o seu marido. Em outras palavras, era uma mulher considerada, no contexto daquela cidade, uma mulher de vida irregular, reprovável. E era por isso que, ao invés de vir de manhã com todas as mulheres, ela ia num horário onde estaria sozinha. E Jesus começa a conversar com ela. E se revela a ela no decorrer da conversa como o Messias, o Salvador prometido. E ela não se contém e vai até a cidade buscar as pessoas para ouvir
Jesus, para ter o encontro com Jesus. E é nesse meio tempo que os discípulos chegam e então Jesus faz essa afirmação. Jesus diz: olha, vocês estão falando que ainda vai demorar para chegar a hora da colheita, mas não, é uma questão de olhos abertos. Os campos estão brancos para a ceifa. Vamos falar sobre oportunidades. Nós vivemos esse momento que Jesus descreveu, um momento onde há um campo branco para a ceifa, um momento onde há multidões que estão no seu coração sedentas de algo que elas não sabem o que é. Elas procuram em tantas coisas, não sabem o que é, mas nós sabemos que o que o ser humano tem dentro de si é um vazio no tamanho de Deus, como alguém já disse, ou seja, é algo que só Deus preenche. Somente o Evangelho é capaz de trazer a esses corações o que eles realmente necessitam. E Deus deseja usar você, deseja nos usar nesse trabalho. Vamos abrir os nossos olhos para ver as muitas oportunidades e vamos aproveitar essas oportunidades de forma criativa. Nessa aula nós teremos o nosso momento criativo e mais ao final teremos também uma apresentação da companhia de clowns Sorria, os adolescentes do Kairós do Rei, lá da Igreja Presbiteriana de Londrina, e na encenação que eles fazem, eles falam exatamente sobre isso, sobre tantas oportunidades. Então esse é o tema da aula de hoje. Vamos evangelizar com criatividade e aproveitar as oportunidades, porque os campos estão brancos, esperando a colheita. Como todo amante de cordas que eu sou, vocês devem ter reparado, eu vou ensinar agora vocês a evangelizar usando 3 pedaços de corda. É o seguinte, essa corda aqui representa Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, todo-poderoso. Esse Deus maravilhoso, Ele tem uma característica, Ele é santíssimo. Ele é um Deus separado e criou o homem santo, também perfeito, para se relacionar com Ele. O objetivo de Deus ao criar o homem era ter um relacionamento com Ele, mas o homem resolveu seguir o próprio caminho e optou pelo pecado e está separado de Deus. Obrigado, Barbárvore. Muito obrigado. Essa outra corda aqui simboliza o homem. Ele está contaminado pelo pecado, por isso não pode se aproximar mais de Deus. Está separado de Deus. Esses somos nós. Antigamente, a gente tinha um relacionamento com Ele, mas agora é impossível, porque a gente optou pelo pecado, por isso nós estamos separados. Só que daí vem a terceira corda. Deus mandou o próprio Filho para morrer numa cruz, para pagar pelos nossos pecados. Nós tínhamos uma grande dívida com Deus. Essa dívida era impossível de um homem pagar, um homem simples pagar, mas Deus mandou o próprio Filho dele para que Ele viesse aqui na terra e através da cruz de Cristo nós tivéssemos um novo relacionamento com Deus. Nós estávamos separados, só que a partir do momento que você ter uma fé genuína em Cristo, nós estamos novamente ligados a Deus. Cristo é o elo de ligação entre o homem condenado e o Deus criador de todas as coisas. Aí galera, agora eu vou explicar o truque desse tipo de evangelismo. É muito simples, para vocês que não tiveram oportunidade de ser escoteiro, um dia eu vou dar uma aula sobre nós. Porque o segredo desse truque está no nó. Olha, o nó de Deus e do homem são nós comuns. Ó. É só você pegar a corda, aqui assim, as duas pontas, e dar um nó com as duas cordas. Tá vendo? É simples. Só na corda que representa Jesus Cristo que é diferente. Você pega as duas assim e você começa a fazer o nó normal. Só que ao invés das duas cordas passarem por dentro, você passa uma só. Você passa uma corda e vai sobrar uma solta aqui, ó. Você tá vendo? Essa corda aqui, ó, ela tá solta. Tudo bem. Daí você põe a corda que representa o homem, a corda que representa Deus, todas assim normal, virada para baixo. Só que aqui representa Jesus, você põe ela virada para cima.
E a corda que está solta, você põe na sua direção, passa por dentro e segura aqui na frente, as duas juntas. Segura as duas outras cordas e puxa, ó. Pronto. O homem já foi ligado a Deus através do laço que é Jesus Cristo, através do caminho que é Jesus Cristo. É muito simples. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que daqui a pouco tem mais. Quando Jesus falou dos campos brancos para a ceifa, ele estava falando que nós vivemos em um momento de oportunidades para proclamarmos o Evangelho de uma forma criativa. E nós podemos falar sobre oportunidades de várias perspectivas, mas nesse breve momento que temos aqui, nesta aula, eu quero pensar com você sobre três tipos de oportunidades. Nós temos diante de nós oportunidades espontâneas, nós temos oportunidades criadas e nós temos oportunidades únicas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, oportunidades espontâneas. Estas são aquelas oportunidades que surgem de repente. Você não planejou, você não esperou e de repente a oportunidade para falar do Evangelho surge diante de você. É por isso que nesta matéria nós temos gasto já algumas aulas falando sobre os elementos básicos do Evangelho. Aquilo que nós descrevemos como o Evangelho na sua mão, né? A graça que fala da vida eterna, a situação do homem pecador, Deus que é misericordioso e justo, a obra de Jesus Cristo vivendo, morrendo e ressuscitando por nós e nos dando a vida eterna que Ele comprou ali na cruz do Calvário, nos dá gratuitamente e é recebida pela fé. Ou seja, nós temos já falado sobre esses elementos que devem estar bem presentes na nossa mente, devemos decorar isto e estar prontos, porque as oportunidades, muitas vezes, elas são espontâneas. Muitas vezes você está no seu ambiente de trabalho, na fila do banco, quem sabe você está na frente da sua casa, conversando com os vizinhos e, de repente, a oportunidade para falar de Jesus surge naturalmente. Quanto maior for a sua disposição, ou melhor dizendo, quanto maior for a nossa disposição em falar do Evangelho, em compartilhar as verdades da salvação, maior será a nossa capacidade de ver as oportunidades, e principalmente as oportunidades espontâneas. Vou repetir. Quanto maior for o seu desejo, a sua vontade, a sua disposição de falar de Jesus para os outros, maior será a sua capacidade de identificar aquelas oportunidades que Deus está colocando diante de você. Muitas vezes o problema não está nas oportunidades, porque a todo momento nós estamos encontrando com pessoas que nós não sabemos se vamos encontrar uma segunda vez. A todos os dias Deus Ele coloca diante de nós alguma maneira através da qual nós podemos compartilhar. Mas muitas vezes não há no nosso coração o desejo de fazer isso. E quando nós não temos o desejo de falar de Jesus, quando nós não vemos nisto uma responsabilidade que é nossa também, o que ocorre é que os nossos olhos ficam cegos e nós deixamos de ver essas oportunidades. E o que é pior, às vezes nós ignoramos, fazemos de conta que aquilo não está acontecendo. Mas muitas são as oportunidades. A hora que você está conversando com um amigo de trabalho
e ele começa a falar das suas dores, ele de repente está tão sufocado por algum problema que ele desabafa e fala com você. Que grande oportunidade de falar para ele naquele momento do Criador, que através de Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que eu estou dizendo aqui, às vezes, é uma frase que a pessoa solta, às vezes é algo que acontece que nos serve de oportunidade para iniciarmos uma conversa e para estarmos falando então a respeito das verdades principais de evangelização. Muitas vezes, a oportunidade de compartilhar o Evangelho, ela surge espontaneamente num momento de dor. Alguém do seu relacionamento morre e você, de repente, vai num ambiente onde as pessoas elas estão pensando na morte, tristes por causa da pessoa que se foi, e o seu próprio coração está triste porque quando ela vê alguém ali no caixão, ela se lembra que esse será o fim de todos os homens, e ela lembra que a sua vida também é limitada, é finita. Quantas oportunidades surgem e que você pode falar do Evangelho. Há outras situações também. Nós precisamos nos exercitarmos nisso. Ou seja, falar do Evangelho é um exercício. Porque quando você tem aquele desejo de falar de Jesus para as pessoas, você vai saber aproveitar uma oportunidade, às vezes, de dor, mas você também vai saber aproveitar uma oportunidade que surge num contexto de alegria. E eu digo a você, oportunidades espontâneas, elas são muitas. Elas estão ocorrendo conosco a todo momento. É por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E se nós formos ler mais cuidadosamente esta ordem de Jesus, nós vamos ver que a ideia é indo, pregue o Evangelho. A ideia não é necessariamente ir, embora hoje, graças a Deus, nós temos meios para alcançar o planeta inteiro com o Evangelho. Mas a ordem de Jesus é: olha, à medida em que você estiver vivendo no seu dia a dia, onde eu colocar você, vá e pregue o Evangelho. Anuncie. As pessoas estão sedentas. Certa vez Jesus olhou as multidões e diz a Bíblia que ele teve compaixão, porque ele percebeu que aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor, ou seja, estavam ali como ovelhas que não tinham alguém que cuidasse delas. Deus tem colocado vidas perto de você, perto de nós, para que nós cuidemos, vidas que precisam ouvir o Evangelho. Oportunidades espontâneas. E tem tantos exemplos. Em aulas anteriores, eu falei de oportunidades espontâneas que surgiram quando me convidaram, às vezes, para a inauguração de um escritório, de um prédio, uma coisa e outra, até a inauguração de uma piscina no clube, uma vez me convidaram. São oportunidades que surgem, e se você tem bem firme na sua mente aquilo que é essencial do Evangelho, ainda que te dê em 1 minuto, 2, você consegue falar aquilo que é essencial para a salvação. E não vamos nos esquecer que evangelização é trabalho de equipe. É trabalho de equipe. É Deus que nos envia e é o Espírito Santo que age nos corações das pessoas, abre o entendimento delas para que elas compreendam a mensagem do Evangelho. Existem oportunidades espontâneas, mas existe também um outro tipo de oportunidade que eu já mencionei, que são as oportunidades criadas. Aquelas oportunidades que nós criamos. Olha só que eu já estou falando aqui de um segundo estágio
na vida daquela pessoa que é apaixonada por Jesus e que entende o seu papel como um comunicador do Evangelho. Uma pessoa apaixonada pela pregação do Evangelho, ela não vai se contentar simplesmente com as oportunidades espontâneas, mas ela vai criar oportunidades. Ela estará criando situações nas quais ela poderá falar do Evangelho. Ela saberá, eu diria até mesmo, se tornaria um caçador de oportunidades. As oportunidades, elas podem ser criadas no nosso dia a dia. Nós teremos na sequência do curso algumas aulas que nós vamos falar de algumas coisas muito simples, como, por exemplo, o uso de cores, uso de alguns materiais, coisas simples, às vezes uma pulseira que você pode ter no braço, onde ali tem algumas coisas chamativas, mas que estão relacionadas à mensagem do Evangelho, uma camiseta que você coloca, são formas e oportunidades que você cria para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aproveitando oportunidades especiais, oportunidades em família. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção nem nos próprios familiares e de repente tem data de aniversário, tem tantas datas especiais que você poderia aproveitar aquela data para dar um presente e através desse presente falar de Jesus Cristo. Você pode se aproximar das pessoas, ir construindo pontes. Nós falamos, por exemplo, sobre as oportunidades espontâneas que surgem entre os nossos amigos. Mas e como é que nós vamos ter a oportunidade de alcançar aqueles que não são amigos? Desde que isso seja possível, uma das primeiras coisas é que nós devemos trabalhar para nos abrirmos mais para novos relacionamentos. Eu acho muito interessante, este é um exemplo muito comum, as pessoas que moram nos prédios e tem aquela hora que é a hora do elevador, e é interessante como ficar dentro do elevador ali com outras pessoas, às vezes é algo tão desconfortável. Eu observo que às vezes quando você entra, as pessoas ou pegam já o celular e começam a mexer no telefone, outras começam a olhar ali onde fala em que andar que está, mas não há comunicação. E o mais estranho é que às vezes você sabe que aquela pessoa é um vizinho, ele mora em cima ou mora lá no andar de baixo. Às vezes, isso é comum, no prédio você sabe que aquela pessoa é até uma pessoa considerada antipática, difícil de relacionamento, e muitas vezes nós simplesmente nos conformamos com isso. Mas uma pessoa que sente no seu coração esse compromisso no sentido de levar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas, para todas as nações, pregar para toda criatura, ela vai tomar a iniciativa de começar a construir pontes. Vamos continuar com o exemplo do elevador. Um dia você cumprimenta a pessoa, cumprimenta no outro dia, fala bom dia, boa tarde, conversa e vai orando e vai trabalhando. E você vai perceber que Deus, Ele vai começar a abrir a porta para que você entre e fale do Evangelho. Lá no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo faz a seguinte afirmação, que é Ele, Jesus, e ninguém mais. Jesus é quem possui as chaves nas mãos. As chaves, e com essas chaves Ele abre portas que ninguém pode fechar. E Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Mas vamos
pensar nisso. Ele diz, é Ele quem abre as portas. E o texto, a igreja de Filadélfia continua com Jesus fazendo a seguinte afirmação: olha, eis que eu tenho aberto diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Presta bem atenção nisso, meu querido, minha querida, que estão aí do outro lado, assistindo ou no computador ou no DVD, essa palavra. Jesus, Ele afirma que Ele tem colocado diante de nós uma porta que ninguém será capaz de fechar. Então nós podemos criar as oportunidades. Eu tenho visto muitos exemplos, de pessoas que criam oportunidades. Recentemente eu participei aqui onde eu moro de um café da manhã, num sábado de manhã, um restaurante agradável, mas naquele horário não é horário de movimento do restaurante, um restaurante não muito grande, mas que o proprietário permitiu que uma vez por mês se fizesse ali o café do amigo. O que ocorre aquele dia? Pessoas como você, como eu, pessoas que conhecem a Jesus Cristo se reúnem, preparam um café, um lanche, uma coisa gostosa e convida os amigos para iniciar o sábado tomando aquele café juntos. E como é um restaurante, fica na rua, convida as pessoas e muitos entram, sentam e ali tem um momento gostoso, uma comida gostosa, mas mais do que isso, tem um violão, tem música e tem a pregação do Evangelho. Uma oportunidade criada. Nós podemos criar oportunidades. Mas nós poderíamos falar aqui bastante sobre esse tipo de oportunidade e a nossa intenção é simplesmente despertar na sua mente isso, que os campos estão prontos para colher. Tem oportunidades que todo dia Deus está colocando diante de você. Existem outras que você pode trabalhar e criar. Mas eu gostaria de encerrar esse momento da aula, antes de assistir aí o vídeo dos clowns, que também fala sobre oportunidades. Eu gostaria de falar daquelas oportunidades únicas. Oportunidades únicas. Nós já temos refletido e temos falado sobre a vida, como a vida ela é passageira. E nós nunca sabemos se teremos uma segunda oportunidade para falar do Evangelho para aquela pessoa que está diante de nós. Eu não quero aqui entrar em discussões teológicas, sobre o que acontece com aquela pessoa se eu não pregar, etc. Eu sei que Deus é misericordioso. Ele falou, se você não falar, as pedras vão clamar. Mas tem uma música que eu gosto que, na letra da música, nós afirmamos que nenhuma pedra vai falar no meu lugar. E essa é a minha oração, que nenhuma pedra fale no seu lugar, que você seja a pessoa que fale, que aproveite as oportunidades. Mas existem oportunidades que são únicas. Às vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado, que nunca mais na vida ela vai estar ali do seu lado. Quantas vezes nós, num momento de viagem, você está viajando de ônibus, de trem, de avião, e está sentado numa poltrona e passa ali 1, 2, 3, 4, 10 horas ao lado de uma pessoa e às vezes até conversa sobre uma outra coisa, mas não fala do Evangelho. Parece que tem uma trave, Parece que tem algo que prende a sua boca e impede de você falar do Evangelho. Uma coisa eu sei por experiência, nós precisamos estar sempre orando a Deus e pedindo que Ele nos capacite a falar do Evangelho. Nós precisamos estar sempre pedindo a Deus que nos dê essa ousadia para falar do Evangelho. Mas, por outro lado, eu entendo e sei que falar do Evangelho é uma questão de treinamento, é uma questão de exercício. É igual falar em público. Tem pessoas que não conseguem
falar para muitas pessoas, né? Se coloca ela diante de um auditório com 100, 200, 1000 pessoas, ela fica congelada, ela tem dificuldade de falar, tem muita timidez, certo? Eu já tive isso quando tinha 10 anos de idade. Aí foi só começar a exercitar, e daí por fim se torna natural. Falar do Evangelho é a mesma coisa. Quando nós exercitamos, quando nós falamos, isso se torna natural e ninguém mais vai ficar sentado ao seu lado aí 1, 2 horas, 3 sem ouvir falar do Evangelho. Nós precisamos aproveitar, são oportunidades únicas. Você pode pensar, não, mas se você não falar, Deus ele vai trazer outra pessoa para falar do Evangelho com ela. Ora, a questão não é o que Deus pode fazer, a questão é o que Deus nos mandou fazer. E Deus ele nos deu essa ordem, que pregássemos o Evangelho. Aquela oportunidade pode ser única, pode ser o último dia de vida daquela pessoa. Ou por outro lado, aquela pessoa ela pode estar ali do seu lado, numa viagem, quem sabe para fazer uma coisa muito ruim. Sim, você já usa um pouquinho da sua imaginação, uma pessoa que está viajando, quem sabe, para cometer um crime. Ou uma pessoa que está viajando com o propósito de abandonar sua família. Um filho que está viajando e pensando em tantas coisas ruins. E de repente aquele momento onde você abre a sua boca e fala do Evangelho, ainda que seja aquelas 5 verdades, mas você fala. É o momento de Deus usar a sua palavra para transformar aquela vida, transformar aquela situação. Oportunidades únicas. Nós precisamos crer nisto. Você precisa crer nisto. Crer que falar do Evangelho para alguém significa poupar aquela pessoa de sofrimentos muito grandes, significa poupar, às vezes, famílias inteiras de problemas muito sérios. Falar do Evangelho significa evitar que lágrimas e, às vezes, até sangue seja derramado. Jesus derramou o seu sangue por nós, para que nós tivéssemos vida. Ele sofreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser libertos do nosso fardo, do peso dos nossos ombros e pudéssemos ter uma vida feliz. Nós não podemos ser egoístas e pensar que isso é só para nós. Precisamos olhar para as pessoas que vivem conosco. E evangelizar, falar do Evangelho, comunicar as boas novas de salvação, isso deve fazer parte do nosso dia a dia, a todo momento, aproveitando as oportunidades. Erga os olhos, os campos eles estão brancos para a ceifa. Todos os dias nós somos confrontados com oportunidades espontâneas. Todos os dias nós temos a oportunidade de trabalhar para criar novas oportunidades. E todos os dias nós somos colocados diante de oportunidades únicas para compartilhar o Evangelho. Que Deus esteja abrindo o nosso entendimento e fazendo o nosso coração arder com esse desejo de falar de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Seja oportuno ou não seja oportuno, o importante é falarmos do amor de Deus. É falarmos de Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Romanos, Paulo nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão, porém,
naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, como ouvirão se eu e você não abrirmos a nossa boca com criatividade, na unção do Espírito Santo e apresentarmos então a mensagem? Pense nisso enquanto assistimos aí esse vídeo da Companhia de Clowns, do Kairos do Rei, encenando uma peça que vai falar exatamente sobre as muitas oportunidades que temos para a pregação do Evangelho. Domingo à noite, 7 horas. Não existe melhor horário e local do que a Igreja Central. Ela chega 10 minutos, claro, aquele membro aplicado chega 10 minutos antes e o pastor começa, claro, a dar os seus recadinhos. E sempre tem aquele folgado que ainda não ocupa a primeira cadeira, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, gente, nós estamos aqui no meio da campanha, já no jejum, última semana praticamente, e eu vou dar o último treinamento hoje para vocês. O treinamento é muito fácil, eu vou dar a moda presbiteriana 3 pontinhos. É assim, presta atenção. Tá. Vocês estão treinados. Vocês já são agentes de paz e milagres, que bom, né, gente? Agora, eu preciso dizer alguma coisa importante. Hoje a mensagem está dizendo isso, é sobre oportunidade. Não perca a oportunidade, nenhuma delas que Deus te colocar. Seja uma pessoa que você conheça, gente, não perca a oportunidade, porque ela passa. Faça o seu lar de paz e milagres, 30 minutinhos. Quem não conseguir, e o nosso alvo, que é muito fácil, simples, 8.000 lares de paz por pessoa, é muito fácil. Nós vamos conseguir assim, com as mãos nas costas. Tudo bem? Gente, boa semana para vocês. Vamos lá, gente, até domingo que vem. Valeu, hein? Tchau. E aí, Ju, tudo bem? E essa campanha, você está ligado na campanha aí? Ah, sabe que eu não sei quem eu convido? Eu acho que não conheço ninguém. Eu me sinto tão só. Vou fazer um jejum essa semana, que estou precisando também fazer um regiminho. Opa, não, brincadeira. Jejum, né? Quem sabe Deus ajuda. O que você acha? Eu vou tentar. Ó, uma boa semana para você, valeu, hein? Que legal, até mais. Segunda-feira, ô dia arretado, não gosto nem um pouco. A pior hora do dia para mim é aquela hora do elevador. Eu chamo, ele não chega, aquele vizinho do 601 sempre vem, aí lá vem ele de novo, aí fecha o elevador, fecha, ai, já era. Agora não tem jeito, vou ter que conversar. Aí, bom dia. Acho que vai chover, né? Mas se não chover faz sol, um dia como outro qualquer. E com você, tá tudo bem, né? Tudo bem? Eu vi o Camargo, foi feio aquele acidente, hein? Realmente foi terrível. Mas tudo bem, tá chegando no meu andar, falou. Até logo. Brincadeira, que cara chato, credo. Quer saber? Eu vou de táxi. Eu vou de táxi hoje pro meu trabalho. Até porque eu moro ali perto da Benjamin, com a Belo Horizonte. E agora não tem mais estacionamento, tem que pagar a Zona Azul. Então eu vou de táxi. Táxi. Que rápido esse táxi. Tudo bem, eu vou lá pra Benjamin com a Belo Horizonte, tá bom? Beleza? Eu vou escutar o MP3 aqui e tal. E aí, cara, tudo bem, mano? Cara mal educado. Taxista fala sozinho mesmo. Você sabe como é que tá esse dia aí? Violência. Outro dia aí um amigo meu do 712 lá foi assaltado lá no semáforo da CMTU. Que é isso? Que violência? Estamos realmente perdidos, hein? Eu nem gosto quando chega em semáforo. Lá vem, ó. Pelo menos esse tem um carinha do Malabares, né? Pelo menos acho que é mais seguro. Que legal, hein? Você tem uma moedinha aí? Oh, que massa, hein? Peraí, mas esse cara tá meio esquisito. Acho que eu já conheci ele, não sei de onde. Sei lá. Moço, não pode levar tudo. Meu celular só leva minha vida. Ai, brincadeira. Cara, você não viu? Você não viu que eu fui assaltado? Que é isso, a violência? Que é isso? Paga aí. Meu. Deus te abençoe, hein? Tomara que você consiga o seu celular de volta. Brincadeira. Graças a Deus que eu não vim de carro. Já pensou, podia ser o meu celular? Que violência a cidade. Bem, vamos pro trabalho, né? Já estou aqui. Dia cheio vai ser, hein? Olha só o tamanho da pilha de trabalho.
Mas eu vou conseguir, desde que aquele chato do mal-humorado do meu companheiro de trabalho não venha me perturbar. Claro, né? Nunca vi dar nem bom dia, mal educado. Ai, brincadeira já. Quer saber? Quer saber? Olha só. Senta aí você. Eu vou te contar o meu dia, você vai ver o que é mau humor. Já que mau humor pega. Ah, é? Tá. Me dá aqui, me dá isso daqui. Toma. É o seguinte, olha, eu já tive que aguentar aquele vizinho do 601. Brincadeira, o cara vive doente. Coisa mais esquisita. Eu não gosto dele, não. Ainda mais aquele cara do táxi. Eu vim de táxi hoje para não ser assaltado e o cara foi assaltado. Ainda veio falar alguma coisa para mim. O que eu posso fazer? É pior que se fosse eu. Tudo bem. Quer saber de uma coisa? Ó, faz tudo você, tá? Eu não quero mais nada. Hoje eu vou pro banco, só volto amanhã. Tchau. Mais um domingo na Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Que legal, eu gosto de ir no culto. Olha ali. E aí, Rafael? Oi, Ju. Tudo bem? Vou te contar uma notícia. Eu consegui o meu primeiro lar de paz e milagres. E foi fácil. Eu aproveitei uma oportunidade, já falei, posso orar com você? Uma vez por semana na sua casa. E a pessoa aceitou. Eu estou tão animado que eu acho que eu vou conseguir outros lares. Muito bem. E você, como é que foi essa semana? Conseguiu aí? Quantos você já está fazendo? 0. Não vou nem perguntar, né? Que coisa chata. Mas peraí, Rafael, você mora numa ilha? Brincadeira. Ué, você não tem vizinho, por exemplo? Vizinho. Por que você não convidou o seu vizinho? O seu vizinho lá, ele estava meio doente, sei lá, puxa um assunto e já peça para ele abrir a porta da casa dele, rapaz. E vai que você não conhece outras pessoas? Vai, taxista, o cara gosta de conversar. Poxa vida, conversa com o cara, vai trocando uma ideia e de repente já faz a proposta. Eu posso orar na sua casa para você perder o medo. É isso daí, meu. E outra coisa, vem cá, você é autônomo, trabalha sozinho? Trabalha nada, você já nem trabalha direito, quanto mais você tem um monte de amigo. Você podia aproveitar a oportunidade, Rafael. Todo mundo estressado, mal-humorado. Brincadeira, por que você não aproveitou essas oportunidades? Rafael, olha, é a última semana do jejum. Por favor, vamos orar, vamos buscar a Deus. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Tá bom? Vamos sentar no nosso lugar ali, afinal de contas, e vamos sentar na primeira fileira. Afinal, você sabe, está transmitindo aí, canal 95, 96, 97, 98, 99, da NET. Tá bom? Beleza. Valeu, hein? Boa semana para todo mundo. Valeu, pastor. A peça que acabamos de ver, ela nos inspira a pensarmos exatamente nisso, nas oportunidades. Oportunidades onde moramos, onde trabalhamos, com o motorista do táxi, com as pessoas que estão conosco. São pessoas que estão sofrendo dor, são pessoas que estão angustiadas, são pessoas que estão atarefadas. É o mundo. É uma peça bem criativa, mas que nos mostra aquilo que é o seu dia a dia, o meu dia a dia. Todos os dias estamos sendo colocados diante de pessoas que estão carentes do Evangelho. Pessoas que estão precisando ouvir acerca do amor de Deus. Nós poderíamos fazer um curso ainda mais longo e falar sobre os aspectos teológicos, práticos e técnicos e etc. a respeito da evangelização. Mas se nós não aprendermos a identificarmos e aproveitarmos as oportunidades, todo esse conhecimento não vai ter valor nenhum. Agora, comece a partir de hoje a aproveitar as oportunidades e comece a falar do Evangelho e você vai ter a experiência de crescer, não apenas nessa habilidade, mas crescer na sua alegria diante de Deus, crescer na sua intimidade com Deus. Não tem coisa que alimenta e fortalece mais o nosso coração do que quando nós vemos o poder de Deus agindo na vida das pessoas, quando nós começamos a ver vidas aparentemente tão complicadas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus, da palavra escrita, que é a Bíblia, e da palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Jesus que hoje vive e, da mesma forma que ele disse para os discípulos, eu creio que através dessa aula ele está falando para todos nós a mesma coisa. Erga os olhos para os campos, eles já estão brancos.
O trigo, quando ele está pronto para ser colhido, ele fica num tom amarelado, como se fosse branco. E é por isso que Jesus usa essa expressão: erga os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos, prontos para a ceifa. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos leve a aproveitarmos todas as oportunidades para falarmos do amor de Deus.